Olá, meus queridos amigos e amigas. Eu espero encontrá-los bem com essa mensagem. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês, onde quer que vocês estejam. Hoje eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo de número 17, que assim diz: Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Essa frase foi dita por Deus Pai por ocasião do batismo de Jesus. E é interessante notar que, por ocasião desse mesmo batismo, três grandes coisas aconteceram. A primeira, os céus se abriram. A segunda, o Espírito Santo desceu sobre Jesus sobre a forma corpórea de uma pomba. E a terceira, que foi essa belíssima declaração de amor de Deus Pai a Jesus. É importante que nós notemos que essa declaração de amor de Deus Pai a Jesus, ela não fica e não deve ficar restrita apenas a Jesus. Por quê? Porque aqui todos nós, toda a humanidade participa dessa frase de Jesus. Aliás, dessa frase dita a Jesus. Toda a humanidade participa dessa verdade incontestável e esta sim, verdade absoluta, que é o amor de Deus. Vale lembrar, todos nós sabemos, é até repetitivo falar disso, mas que toda a humanidade foi reconectada a Deus Pai pelo sacrifício de Jesus. A nossa amizade com o Eterno foi resgatada por Jesus, que nos reconciliou com Ele. E, portanto, se nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo, e, portanto, participamos dessa verdade que tem nessa frase. Então, essa frase deve pavimentar a vida do discípulo e da discípula de Jesus, deve pavimentar a vida do homem e da mulher de Deus, deve guiar os passos de cada um que caminha com Jesus, cada um que caminha com Deus. E, portanto, essa frase deve animar o nosso coração nas circunstâncias mais triviais da vida. Nós somos filhos amados de Deus. Talvez nós não percebamos sinais externos, como Jesus percebeu aqui, do céu se abrirem, do Espírito Santo se manifestar por meio de uma pomba e ainda de próprio Deus falar, verbalizar essa frase. Só que Deus continua verbalizando essa frase de outra forma no nosso coração. E nós também não precisamos de outros sinais externos, porque o próprio Jesus, na sua condição humana e divina ao mesmo tempo, quando esteve aqui, quando passou pela morte do madeiro, ele demonstrou esse amor de modo tão bonito, de modo tão inquestionável, de modo tão verdadeiro, que nós não precisamos de outros sinais externos, porque o próprio Deus, por meio de Jesus, habitou entre nós e viveu as realidades humanas e se entregou no maior ato de doação da história, na história de amor mais linda que a humanidade poderia experimentar, mais linda que qualquer outro romance, mais linda que qualquer outra obra de arte. Essa é a história mais linda, porque é a história de um Deus que ama, um Deus poderoso que resolve amar um ser como nós, que somos pecadores, que somos limitados, que temos tantas falhas. Não, mas essa história assim de essa história belíssima da humanidade, da qual você e eu participamos, que somos filhos e filhas amadas de Deus. Então, meus queridos, talvez haja muitas vozes por aí tentando abafar esse amor de Deus no nosso coração, tentando abafar essa verdade, dizendo que nós não somos filhos amados de Deus, ou então muitas vezes pessoas que se colocam numa posição quase que divinal para dizer que nós não somos dignos ou não somos merecedores. Por nossos méritos não somos mesmo, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores pela virtude daquele que nos amou, como disse o apóstolo Paulo. Então, nas circunstâncias mais adversas da vida, nas circunstâncias que talvez nós não consigamos perceber, ainda que nós não vejamos sinais externos, mas que nós possamos perceber o sinal que está no nosso coração, a voz de Deus que brada no nosso interior, dizendo que você e eu somos filhos e filhas amadas de Deus.
Então, que cada um de nós possamos começar essa semana com essa verdade internalizada no nosso coração e que essa verdade anime os nossos passos, guie a nossa semana e a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, se essa mensagem falou com você, encaminhe outras pessoas, curta, compartilhe e eu espero você na próxima semana. Um abraço, Deus abençoe.